O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Nós vemos nesse evangelho a cura de 2 cegos. Para nós que já conhecemos bastante, da palavra de Deus, das passagens dos evangelhos, falar da cura dos 2 cegos, como tantas outras curas, tantos outros milagres, já é um pouco conhecido. Mas essa cura, esse texto pequeno, de talvez umas 15 linhas pelo lecionário, quase que cada versículo tem algo muito significativo. Claro que nós não podemos ficar pegando aleatoriamente um versículo ou outro, que às vezes a combinação não dá certo. Mas veja que Jesus partindo, 2 cegos o seguiram. Só que seguir a Jesus, cego, que às vezes nós sabemos quem é Jesus, mas não fazemos caso. Aí gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. O ter piedade é ter misericórdia. Já sabemos que Deus é misericordioso. Agora, quando a gente pede, Deus reconhece muito o nosso pedido, a nossa intenção, a nossa vontade. Claro que Ele sabe muito mais do que nós, muito antes de nós, das nossas necessidades. E eles acompanharam até a casa. Mas interessante são essa pergunta e uma resposta de Jesus. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Quantas vezes nós queremos alguma coisa e pedimos, mas não pedimos com fé? Na verdade, nem tudo o que a gente pede a Deus Ele vai nos dar do jeito que a gente pede. Mas quantas vezes nós pedimos, recebemos muito mais e nem sempre sabemos reconhecer o quanto Deus fez por nós, muito mais do que pedimos. Não sei se lembram daquela passagem quando Deus perguntou a Salomão, quando ele assumiu o reinado de Israel: o que você quer? Eu quero sabedoria para bem governar este povo. Resumindo, é isso. Deus falou: como não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a morte para os seus inimigos? Vou dar um monte de coisa lá. Falou, citou várias coisas. Então vejam que quando nós pedimos a Deus, Ele nos dá muito mais do que pedimos. E quando Jesus pergunta: vocês sabem, acreditam que eu posso fazer isso? E a resposta é afirmativa: sim, Senhor. Quando a gente pede, se Deus fizer essa pergunta: não sei, quem sabe, estou tentando, pedir não é pecado, pedir não ofende ninguém, e aí vamos com um monte de desculpas. É sim ou não a pergunta, acredita? Mas não basta só o acreditar de palavra, qual que é o tamanho da nossa fé?
Nós não vamos medir a fé em centímetros, em litros, em peso, não. Mas nós medimos de acordo com a nossa vontade de conseguir aquilo que nós estamos buscando. E aí vem a palavra de Jesus: faça-se conforme a vossa fé. Pronto. Se eles pediram, Jesus perguntou, eles confirmaram, e Jesus disse: seja feito conforme a vossa fé. O que aconteceu? Ficaram curados. Quando nós pedirmos alguma coisa a Deus, e se Ele deixar nessa condição, seja feito conforme a sua fé, não como você está falando, será que nós vamos conseguir? Pode ser que às vezes a gente pede uma coisa que aos nossos olhos é quase impossível. Não, mas eu vou rezar, eu vou pedir, eu vou conseguir essa graça. Quantas e quantas pessoas, talvez dos nossos, pode ter acontecido até com alguém aqui presente, está lá no hospital, no UTI, está mal. Tem gente que o médico não dá mais esperança, e graças à oração, a pessoa retoma a saúde. Quantos? Porque nós pedimos com fé. E se nós pedimos, certamente lá no íntimo de Jesus fala para nós: seja feito conforme a sua fé. O que acontece depois? Jesus fala: não, fica aí, não vai. Mas eles saíram acompanhando e espalharam a fama de Jesus por toda aquela região. Aí vem a celebração do santo de hoje, que é São Francisco Xavier. São Francisco Xavier pode dizer que é o maior missionário da Idade Moderna, quer dizer, depois da Idade Média, né? Do século XVI. Ele conviveu, né? Ajudou a criar a Companhia de Jesus com o Santo Inácio, os jesuítas, né? O nosso Papa é jesuíta, Dom Luciano era jesuíta. É uma das grandes criações, né, dentro da igreja, que os jesuítas fizeram um trabalho muito grande, inclusive os primeiros evangelizadores do Brasil praticamente foram jesuítas. E ele, São Francisco Xavier, nasceu na Espanha, foi lá para a Ásia para pregar o Evangelho. Se hoje é difícil pregar o Evangelho para quem não quer ouvir no nosso meio, onde nós estamos, ou a gente vai para aqui, vai para ali, faça ideia, naquele tempo, na Ásia, onde até hoje a porcentagem de cristãos é muito pequena, e ele foi de país em país, não existia avião naqueles aeroportos luxuosos, viagens rápidas. Por isso, o que os dois cegos fizeram, espalharam a fama de Jesus por toda aquela região. Nós precisamos espalhar a fama, não como fama, mas a misericórdia de Jesus para todos. Devemos ser missionários. O ser missionário não é a gente entrar numa congregação de padres ou de irmãs, e agora nós vamos para tal lugar, ficar lá uma semana, 10 dias, pregando missão. São Francisco Xavier, junto com Santa Teresinha, são os padroeiros das missões. Trabalho inverso. São Francisco Xavier saiu da Espanha, lá do lado de cá do continente europeu, para ir do outro lado na Ásia, e Santa Teresinha nunca saiu do convento. Vejam que são opostos, mas de uma maneira diferente, pregando a mesma missão, trabalhando em favor da mesma missão, que é proclamar, anunciar o nome de Jesus, a sua fama. Então, não precisamos copiar, são apenas modelos, mas a gente não segue todos os modelos, nem tem jeito. Podemos criar nova forma, não é inventar coisas, de ser missionários. Por isso, vamos pedir que Jesus nos abra os olhos para nós enxergarmos, para podermos vê-lo e poder transmitir o seu nome para todos. Sermos verdadeiros missionários.
que Ele nos abra os olhos, nos dê coragem, porque é preciso coragem, sim, e força para poder sustentar sempre a nossa fé, a nossa força física e tudo mais, para nós dedicarmos à pregação da palavra de Deus. Vamos agora levar a Deus as nossas preces, por intermédio de São Francisco Xavier, que nós consigamos levar adiante aquilo que Jesus nos coloca de pregar o Evangelho a todos os povos.